Vera, quem está comigo agora é o deputado Camilo Capiberibe, que é do PSB do Amapá. Ele foi o requerente para a realização dessa audiência pública e ele estava me explicando aqui que esse cadastro ele existe desde a criação, a aprovação do Código Florestal e que ele é muito importante para essas populações tradicionais. O cadastro existe, mas ainda não é validado. A partir de que momento que isso deve acontecer? Então, essa é uma tarefa do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, porque o Cadastro Ambiental Rural, ele é a radiografia da situação ambiental e fundiária de uma determinada propriedade. Então, lá você vai ter a informação, por exemplo, se as áreas de reserva legal e áreas de proteção permanente estão de acordo com o que exige a lei, se houve desmatamento e de que maneira essas áreas vão ser recuperadas aí para se criar um programa de recuperação. Então, assim, hoje o programa está sendo implementado, ele é declaratório, o proprietário vai lá e declara, põe as informações, ele precisa ser validado para todo mundo, digamos assim, de modo geral. No entanto, o objetivo dessa audiência pública é debater de que maneira o cadastro ambiental rural pode ser implementado para unidades de conservação, propriedade e para populações tradicionais. Então, por exemplo, comunidades quilombolas, populações tradicionais que moram numa unidade de conservação, numa reserva de desenvolvimento sustentável. E por que isso é muito importante? Porque nós acabamos de aprovar uma lei extremamente importante, que é a lei que cria o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, e ele exige, para que essa política possa ser executada, que as propriedades que serão beneficiadas, que farão políticas de pagamento por serviços ambientais serão beneficiadas por terem uma prática ambiental correta, estejam regularizadas dentro do Cadastro Ambiental Rural. E não existe ainda uma maneira disso acontecer para as populações tradicionais. O objetivo, basicamente, é chamar a população tradicional, sentar na mesa, governo federal, que é o órgão que tem a responsabilidade de regulamentar e executar essa política, e tentar chegar num modelo que viabilize exatamente isso que está omisso até o momento. Existe alguma estimativa, deputado, de quantas pessoas devem ser atingidas por essa validação do cadastro? Olha, no geral, todas as propriedades rurais serão atingidas. Então, todo mundo, do Oiapoque ao Chuí, vai ter que estar lá com essa sua radiografia completa dentro do Cadastro Ambiental Rural para poder acessar programas de financiamento, todo tipo de política vai estar vinculada às informações que estão ali registradas. No entanto, para as comunidades tradicionais, o público, em geral, ele é um pouco menor. Nós estamos falando, por exemplo, de castanheiros, de populações das quebradeiras de coco de Babaçu, por exemplo, lá no Maranhão, que não é uma comunidade tão menor, mas se elas são numericamente não são tantas pessoas, as áreas que envolvem já são bem maiores e mais importantes para o equilíbrio climático, por exemplo, do Brasil e do mundo inteiro. Por quê? Porque são as populações tradicionais que, historicamente, por exemplo, populações indígenas, que preservam o meio ambiente. Então, se você tem ali uma reserva demarcada indígena, e você tem no entorno o desenvolvimento da fronteira agrícola, você vai perceber no mapa do satélite que a única parte que fica realmente protegida é a que está dentro da reserva. Quando fica, né? Claro que existe uma pressão de invasão, mas a possibilidade de proteger é muito maior. Como nós estamos falando de uma política de pagamento por serviços ambientais, o que nós queremos fazer com isso? Nós queremos, e é um interesse do Congresso, e que agora o Senado vai enfrentar, nós já aprovamos aqui, com prioridade para as populações tradicionais, isso é muito importante de dizer, nós queremos que quem protege o meio ambiente ou quem recupera os nossos ativos ecossistêmicos possa ser premiado. Então, para a gente poder premiar essas populações, pelo trabalho que elas sempre fizeram, fundamental que o governo, e é claro, nós vamos pressionar essa audiência pública, ela vem nesse sentido, dê uma solução para como nós vamos executar e implementar o Cadastro Ambiental Rural para populações tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas, povos indígenas do Brasil inteiro, e de que maneira esse cadastro vai ser validado. E aí não vale só para as populações tradicionais, vale para todo mundo. Isso não está claro, o ministro já veio várias vezes, eu já questionei ele sobre isso, questionei a ministra da Agricultura, mas a resposta de como isso vai acontecer ainda não está clara, infelizmente. Deputado Camilo Capiberibe, boa condução nos trabalhos hoje na Comissão de Meio Ambiente.